Olá, meus irmãos, estamos chegando por aqui com Resposta em Graça para responder uma pergunta sobre o que é a graça de Deus. É uma pergunta, resposta em graça que a gente traz para você. Sabe que muitos ainda usam o termo graça, né? O termo graça, entre aspas, aí, apenas para fazerem referência a um benefício alcançado. Quando algum desejo se manifesta, eles dizem: recebi uma graça de Deus. Contudo, a graça do Senhor, ela é infinitamente mais do que isso. A palavra graça, ela vem do grego charis, que significa literalmente boa vontade, benevolência, amável favor. Nesse caso, um favor concedido sem qualquer mérito de quem o recebe. Assim é a graça. Assim, a graça é o benefício dado por Deus sem que sem que não seja exigido qualquer esforço em prol de um merecimento. E o maior desses favores é a nossa salvação eterna. Nós a temos por seu amor, pela sua misericórdia. É bem verdade que houve um preço. Todavia, esse preço não é para ser pago por nós, pois ele foi pago por Cristo. Olha que diz Tito, no capítulo 3, versículo 5. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 5. Então ele nos salvou, não porque fôssemos suficientemente bons para sermos salvos. Eu estou usando a NBV, Nova Bíblia Viva. Então ele nos salvou, não porque fôssemos suficientemente bons para ser salvos, mas por causa de sua bondade e compaixão, pelo lavar regenerador e renovador dos nossos pecados por meio do Espírito Santo. A ACF vai dizer assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A linguagem de hoje vai dizer assim: ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Essa é a melhor tradução. Ele nos salvou porque teve compaixão de nós, não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou. O Espírito Santo nos lavou. Aleluia. Fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Nascemos nesse novo viver em Cristo Jesus. A Nova Versão Internacional, ela vai dizer assim: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Eu prefiro ficar então com a versão da nova linguagem, a nova tradução da linguagem de hoje. Ela dá um parecer bastante perto daquilo que a gente quer transmitir. Ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou. O Espírito Santo que nos lavou. Ele nos purificou, nos santificou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Tremendo isso, gente. Na verdade, é impossível entender plenamente a graça de Deus, pois se trata de um conjunto de riquezas tão maravilhosas que são incompreensíveis. Olha o que diz Efésios 3:8. Efésios 3:8. Eu sou menos do que o menor de todos os que pertencem a Deus, mas mesmo assim
Ele me deu esse privilégio de anunciar aos não-judeus, ou seja, aos gentios, as boas notícias das imensas riquezas de Cristo. Olha o que diz a versão NBV. Embora eu nada tivesse, eu vou colocar aí para vocês acompanhar. Embora eu nada tivesse feito para merecê-lo, e ainda que eu seja o menor de todos que pertencem a Deus, ainda assim foi-me dada a graça de anunciar aos gentios a alegre nova dos tesouros infindáveis acessíveis a Ele em Cristo. Nossa, isso aqui é tremendo, gente. Embora Paulo dizendo aos Efésios, eu nada tivesse feito para merecer, não fiz nada para merecer isso. Pior, eu persegui a igreja de Cristo. E ainda que eu seja o menor de todos os que pertencem a Deus, ainda assim foi-me dada a graça de anunciar aos gentios a alegre nova dos tesouros infindáveis, acessíveis a Ele em Cristo. Porém, podemos dizer como é que é o viver em graça. A saber, quem vive submetido ao favor de Deus não depende de esforços próprios da carne, não depende de jejum, de ir para o monte, né? Não depende dessas coisas de campanhas, não depende dessas coisas da carne, cerimônias, né? Mas depende completa e exclusivamente de Deus. Quem vive em graça não teme o diabo espiritual, pois sabe que tal personagem não existe para ele nessa dimensão da graça. Não teme perder a salvação, pois conhece sua posição diante do Senhor e sabe da fidelidade de Deus para com seus eleitos. Quem vive em graça descansa nas promessas do Pai, pois sabe que já temos o sim e o amém para todas elas. 2 Coríntios, no capítulo 1, o versículo 20 vai dizer assim: Ele cumpre todas as promessas divinas, não importa quantas delas existam. E nós temos mostrado a todos como Ele é fiel, e com isso damos glória ao seu nome. Vamos ver a NVI. A NVI vai dizer: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. As promessas feitas por Deus têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Está aí. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas essas promessas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, de Cristo, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Enfim, quem se submete à graça de Deus confia plenamente na suficiência da obra maravilhosa realizada por Cristo na cruz do Calvário. Resposta em graça para você.